Meu aniversário de 73 anos chegou com a típica garoa fina de São Paulo, em abril. Fiquei parada na janela do quarto, observando as gotas traçarem padrões melancólicos no vidro, muito parecido com as lágrimas que me recuso a derramar estes dias. 2 anos no quarto de hóspedes da casa de meu filho Ricardo em Perdizes. Um eufemismo para o que havia se tornado cada vez mais minha prisão dourada. A batida na porta foi seca. Uma pausa antes de Cláudia entrar sem esperar minha resposta. A aparência impecável de minha nora, nem um fio de seu cabelo com luzes fora do lugar, apesar da hora matinal, contrastava nitidamente com o calor artificial de seu sorriso. Mas antes de continuarmos, escreva aí nos comentários de onde está assistindo e que horas são. Eu vou adorar saber. Feliz aniversário, dona Helena! Exclamou com entusiasmo ensaiado. Ricardo está fazendo suas panquecas especiais lá embaixo. Sua favorita. Não eram minhas favoritas. Minha favorita era rabanada com canela, algo que Ricardo saberia se tivesse prestado atenção durante as 4 décadas em que preparava isso para meus aniversários. Mas corrigir Cláudia só resultaria naquele sorriso tenso e impaciente que ela usava sempre que eu expressava opiniões que contradiziam sua narrativa. Que gentil, respondi, fechando o livro de poesia que estava lendo. Fernando Pessoa, com meditações sobre mortalidade particularmente preocupantes hoje. Desço em instantes. O olhar de Cláudia me varreu criticamente. Precisa de ajuda para se vestir? Perguntou. Aquele cardigã azul que compramos no Natal passado ficaria bonito para as fotos do aniversário. O cardigã em questão era uma peça sem forma, enorme, mais adequada para uma mulher 20 anos mais velha. Desde minha queda há 2 anos, um simples tropeço numa calça molhada em que sofri uma torção no tornozelo, mas nenhuma lesão grave, Ricardo e Cláudia me reconstruíram em suas mentes como cada vez mais frágil e dependente. Posso me virar, obrigada, disse, mantendo o tom suave, apesar da revolta fervilhando por baixo. Pensei em usar minha blusa de seda cinza. O sorriso de Cláudia se contraiu. Essa coisa velha? É seu aniversário, dona Helena. Vamos nos esforçar um pouco. A condescendência na voz dela. Vamos nos esforçar. Como se eu fosse uma criança precisando de orientação, não era novidade. Eu havia sido professora de literatura brasileira na Universidade de São Paulo por 35 anos antes da aposentadoria. Publiquei 3 livros bem recebidos sobre a poesia romântica brasileira. E viajei para todos os continentes, exceto a Antártida, com meu marido falecido, Antônio. Mas aos olhos de Cláudia, eu era apenas um fardo idoso com capacidade cada vez mais limitada. O cardigã azul, então, admiti, tendo aprendido a escolher minhas batalhas nesta casa. Cláudia concordou com aprovação antes de sair, o aroma sutil de seu perfume caro persistindo como uma declaração de superioridade. Vesti-me lentamente, não por limitações físicas, mas pelo peso da reflexão que aniversários certamente trazem. 73 anos. Não tão velho assim nesta era moderna de expectativas de vida contínuas e cuidados de saúde melhorados. Minha mente permanece tão aguçada quanto sempre, mais aguçada talvez, já que havia redirecionado a energia mental antes gasta em ensino e pesquisa para a observação cuidadosa de minhas situações atuais. A mulher que me olhou de volta do espelho parecia mais jovem que seus anos, apesar do cabelo prateado e linhas de riso conquistadas ao longo de décadas vivendo plenamente. Eu tinha a estrutura óssea forte da minha mãe e os olhos cerrados e avaliadores do meu pai. Apenas a leve curvatura em meus ombros, cultivada em vez de natural nos últimos 2 anos, sugeria a fragilidade que Ricardo e Cláudia me atribuíram. No térreo, a cozinha reluzia com a perfeição estéril que Cláudia mantinha por toda a sua casa modelo em Perdizes. Ricardo estava no fogão, virando panquecas com a concentração focada que ele dedicava às raras tarefas domésticas, ávido por considerações de seu sacrifício. Mãe, feliz aniversário. Ele largou a bandeja para me abraçar, seu perfume importado quase sufocante. 73 anos. Como se sente? Parecido com os 72, respondi com um pequeno sorriso. As panquecas parecem deliciosas.
Cláudia se ocupava arranjando flores frescas num vaso, orquídeas caras, claramente compradas para a ocasião e para as fotos que ocasionalmente postaria no Instagram. Temos um dia inteiro planejado, anunciou. Almoço aqui, depois daquele filme que você deseja ver, e jantar no Fasano às 6 horas. O cronograma foi apresentado como presente, mas parecia mais um programa projetado para marcar caixinhas relacionadas, levar mãe idosa para atividades adequadas, documentar com fotos, cumprir obrigações filiais com eficiência máxima. Parece adorável, disse, aceitando um prato de panquecas que Ricardo colocou diante de mim com floreio. Embora eu estivesse pensando em visitar o jardim à tarde se a garoa parar. As dálias de outono estão no auge. Ricardo e Cláudia trocaram um olhar rápido, do tipo que eu havia me tornado hábil em interpretar durante meus 2 anos de residência. Preocupação misturada com impaciência. Os caminhos estarão escorregadios depois da chuva, mãe, disse Ricardo, seu tom deslizando para a paciência cuidadosa que se usaria com uma criança teimosa. Não queremos outra queda. Que tal nos atermos ao filme? Sugeriu. É aquele drama histórico luso-brasileiro que você curte. Eu não havia dado indicação de filme algum. O último filme que eu havia expressado interesse foi um filme coreano legendado que ganhou em Cannes. Precisamente o tipo de entretenimento inapropriado que Cláudia descobriu que poderia me perturbar. O filme parece perfeito, concordei, cortando as panquecas. Que planejamento gentil. O café da manhã prosseguiu com Ricardo dominando a conversa, detalhando seus sucessos recentes no trabalho e a promoção que estava certo de receber no próximo trimestre. Cláudia intercalava com atualizações sobre sua agenda social e lembretes sutis de sua generosidade em ajustar suas vidas para me acomodar. Tivemos que reagendar nossa viagem para Campos do Jordão 3 vezes, notou ela enquanto renovava meu café. Mas aceitamos que a flexibilidade faz parte de nossa realidade atual. Sua realidade atual era minha presença em sua casa, uma situação que havia começado como acordo temporário durante minha recuperação do tornozelo, mas de alguma forma se transformou em status permanente sem meu consentimento explícito. Depois do café da manhã, Ricardo insistiu em abrir os presentes imediatamente. Outro desvio da tradição familiar, já que Antônio e eu sempre guardávamos presentes para celebrações noturnas. Este é de nós dois, disse Cláudia, me entregando uma caixa grande profissionalmente embrulhada. Dentro havia um pingente, mas surpreendentemente útil, pingente de alerta de emergência, aqueles anunciados na televisão Globo durante o dia para idosos que vivem sozinhos. É a prova d'água, então pode usar no banho, explicou Ricardo com entusiasmo. E tem GPS e detector de quedas, importado dos Estados Unidos. Para quando não estivermos em casa, acrescentou Cláudia. Só para não ficarmos preocupados. Virei o dispositivo em minhas mãos, notando a ironia. Um presente que simultaneamente destacava sua percepção de minha fragilidade, enquanto garantia que monitorava meus movimentos o tempo todo. Que prático, consegui dizer, modulando cuidadosamente meu tom para demonstrar gratidão. Obrigada pela consideração. Tem mais. Ricardo me entregou um pacote menor. Este continha uma moldura digital carregada com fotos de família, intensamente curadas para mostrar o que Cláudia considerava nossos melhores momentos juntos. Notei imediatamente que as fotos de Antônio foram minimizadas e qualquer imagem minha em contexto profissional, recebimento de prêmios na Universidade de São Paulo, em lançamentos de livros na Livraria Cultura, dando palestras, estava conspicuamente ausente. Podemos atualizar remotamente, explicou Cláudia. Assim você sempre terá fotos novas para olhar, mesmo se não conseguir mexer na tecnologia. Eu havia publicado um artigo sobre metodologias digitais nas humanidades pouco antes da aposentadoria e havia aprendido programação Python durante a pandemia para um projeto de pesquisa sobre literatura digital. Mas sorri e agradeci por acomodar minha presumida inaptidão tecnológica. Uma manhã contínua, com ligações de alguns colegas antigos da Faculdade de Filosofia e uma videochamada com minha irmã, Conceição, em Recife.
No início da tarde, estávamos na Reserva Cultural exibindo o drama histórico, uma versão sanitizada e romantizada do Brasil colônia que pouco se assemelhava à complexa realidade histórica que eu havia ensinado por décadas. Durante todo o dia, mantive a pessoa que eles esperavam, complacente, grata, intermediária confusa com tecnologia, fisicamente hesitante e intelectualmente diminuída. O papel havia se tornado segunda natureza nos últimos 2 anos, inicialmente adotado para evitar incomodá-los durante minha recuperação, depois interrompido quando comecei a considerar o padrão perturbador de seus comportamentos e atitudes em relação a mim. A verdade era que meu tornozelo havia cicatrizado completamente há 18 meses. Minha mente permaneceu tão aguçada quanto sempre, e eu havia começado a suspeitar com crescente certeza de que meu filho e sua esposa não estavam tão preocupados com meu bem-estar quanto antecipando minha eventual morte e a herança que presumiam que se seguiria. Era apenas uma teoria, dolorosa, que eu havia convenientemente pensado em descartar até aquela noite, quando uma conversa ouvida por acaso confirmaria minhas piores suspeitas e mudaria tudo. O jantar no Fazano foi previsível. Ricardo pediu para mim sem consulta. Salmão grelhado, quando eu preferia roubá-lo. Cláudia documentou o passeio com fotos estratégicas para o Instagram e conversas focadas em suas conquistas e desafios, em vez de qualquer troca significativa. Quando voltamos para casa, eu estava emocionalmente exausta de manter minha fachada. Acho que já me cansei, disse a eles. Foi um dia maravilhoso, mas estou bem cansada. Claro, mãe, foi um dia grande para alguém da sua idade, disse Ricardo, me ajudando com o casaco, embora eu não precisasse de assistência. Vou subir um chá de camomila daqui a pouco, ofereceu Cláudia. Vai ajudar você a dormir. No meu quarto, troquei de roupa por algo confortável e me sentei junto à janela com Fernando Pessoa novamente, refletindo sobre o dia e as indignidades sutis que havia enfrentado. A garoa havia parado, deixando o jardim brilhando sob as luzes de segurança. Decidi que um pouco de ar fresco poderia esclarecer minha mente. Colocando uma jaqueta leve, desci silenciosamente pela escada de serviço e saí pela porta lateral para o jardim. Um espaço que havia ajudado a projetar 2 anos atrás durante minha convalescença. Mas agora raramente era permitido desfrutar sem supervisão. O ar noturno de São Paulo era fresco e refrescante, após a atmosfera sufocante de celebração forçada. Eu havia acabado de me acomodar num banco de pedra ao lado da antiga jabuticabeira, quando ouvi vozes através da janela parcialmente aberta do escritório de Ricardo, que dava para este canto isolado do jardim. Pelo menos viveu por mais um aniversário. A voz de Cláudia estava pastosa pelo vinho que consumia no jantar. Quantos mais você acha que estamos encarando? 2? 3? Difícil dizer, respondeu Ricardo. Vovó Fernanda chegou aos 82, então poderia ser mais 9 anos se a mãe tiver esses genes. 9 anos? O tom de Cláudia se aguçou com alarme. Isso não pode estar certo. Sua mãe já está visivelmente declinando, mal consegue lidar com escadas há alguns dias. Uma performance que eu havia cuidadosamente criado, deliberadamente subindo escadas lentamente quando estavam observando para fortalecer sua percepção de minha fragilidade. Um teste para ver se eles jamais questionariam a narrativa ou olhariam mais profundamente para minhas capacidades reais. Talvez 5 anos, então, concedeu Ricardo. A mente dela definitivamente está falhando. Notou como ela mal acompanhou o enredo do filme hoje? Eu havia morrido de tédio com as imprecisões históricas, não confusa pela narrativa simplista. Dou 2 anos no máximo, declarou Cláudia. 3 no limite absoluto. Quer apostar? Perguntou. Quem perder faz todas as visitas familiares de fim de ano por 1 ano depois que ela se for. Isso é frio, Clá, disse Ricardo, embora eu pudesse ouvir o sorriso em sua voz. Mas está bem, aceito 5 anos. A saúde dela está basicamente ok, além dos problemas de mobilidade. 2 anos, repetiu Cláudia com segurança. E aí, finalmente podemos renovar aquele quarto na academia doméstica que estamos planejando. Já escolhi os equipamentos na Design. E a casa da Vila Madalena, acrescentou Ricardo,
Quando vendermos aquela, finalmente podemos fazer o upgrade para Higienópolis, como conversamos. O bairro da mãe valorizou que nem louco. Falando nisso, Cláudia baixou a voz, embora não o suficiente. Você recebeu os investimentos dela recentemente? Perguntou. Seu pai era da academia, mas deveria ter tido fundo de garantia por tempo de serviço, previdência, seguro. Estou trabalhando nisso, respondeu Ricardo. Ela ainda tem todos os documentos financeiros trancados naquele arquivo que insistiu em trazer. Tenho sugerido que me deixe ajudar com as finanças dela, mas ela é estranhamente resistente para alguém que mal consegue operar o WhatsApp. Suas risadas flutuaram pela janela, casuais e cruéis, enquanto continuavam discutindo minha eventual morte e os bens que esperavam adquirir, como se revisassem uma futura oportunidade imobiliária. Sentei perfeitamente imóvel no banco do jardim, minhas mãos agarrando a pedra fria, enquanto a realidade completa de minha situação cristalizava com clareza dolorosa. Isso não era meramente negligência ou condescendência, mas manipulação calculada. Um jogo de espera onde meu próprio filho e sua esposa me forneceram um dado de validade e estavam simplesmente me administrando até que minha morte entregasse a bonança financeira antecipada. Depois de algum tempo, minutos ou talvez uma hora, levantei silenciosamente do banco e retornei ao meu quarto pela entrada lateral, cuidando para não alertá-los sobre minha presença. Dentro, encontrei o chá de camomila que Cláudia havia prometido, agora frio, sobre minha mesa de cabeceira. Ela não havia se incomodado em verificar se eu estava realmente no quarto antes de deixá-lo. Não chorei. Lágrimas eram indiretas para a profunda quebra de confiança que eu havia acabado de testemunhar. Em vez disso, senti uma pequena revolta junto à janela e comecei a compor uma carta. Meu treinamento acadêmico em linguagem clara e precisa me servindo bem enquanto articulava exatamente o que havia ouvido e o que pretendia fazer a respeito. Ao amanhecer, eu não havia apenas completado a carta, mas desenvolvido um plano abrangente. Peguei meu telefone, aquele que Cláudia achava que eu mal conseguia operar, e fiz várias ligações importantes, falando em tons baixos para garantir a privacidade. Então, preparei um envelope simples, endereçando-o com minha caligrafia distintiva para Ricardo e Cláudia. Amanhã traria revelações que eles nunca esperaram da mãe frágil e declinante, cuja morte aguardaram com tão transparente antecipação. O calendário poderia indicar que eu tinha 73 anos, mas enquanto selava o envelope com mãos firmes, senti a força e a clareza de propósito que definiram meus anos mais jovens, retornando com força total. Eles haviam subestimado gravemente Helena Santos Moraes, um erro que em breve teriam ampla razão para lamentar. A luz da manhã filtrava pelas cortinas enquanto eu fazia os preparativos finais. Havia dormido notavelmente bem apesar das revelações da noite anterior, talvez porque a certeza, por mais dolorosa que fosse, era preferível às suspeitas vagas que eu havia abrigado nos últimos meses. A máscara que eu havia usado por 2 anos finalmente pôde ficar de lado. A libertação, mesmo nascida de traição, carregava sua própria energia peculiar. Vesti-me com cuidado deliberado em roupas que exigiam sua presença. Um terno de calça alfaiatado em carvão que havia comprado na Daslu anos atrás, blusa de seda branca e os brincos de pérolas que Antônio me deu em nosso 30º aniversário de casamento. Não o guarda-roupa sem forma de envelhecimento que Cláudia tinha curado para mim, mas trajes condizentes com a professora titular e chefe de departamento que eu havia sido, a mulher que eles tinham esquecido, ou talvez nunca verdadeiramente visto. O envelope coloquei em minha mesa, inocente na aparência, mas devastador no conteúdo. Dentro não estava apenas minha carta, mas documentos de apoio que eu havia silenciosamente montado ao longo dos meses recentes. Registros financeiros, avaliações de propriedade e, mais condenatório de tudo, uma gravação de sua conversa de aniversário. Depois de ouvir seus comentários iniciais, eu havia colocado meu iPhone no banco do jardim com a função de gravação ativada, uma precaução que agora parecia profética. Precisamente às 7h15, ouvi a rotina matinal de Cláudia começar.
Seu equipamento de pilates ligando no quarto abaixo do meu, seguido pelo chuveiro às 7h45, e os passos mais pesados de Ricardo na escada às 8h, enquanto descia para o café. Sua precisão de relógio tornou meu timing simples de planejar. Esperei até às 8h30, quando ambos estariam na cozinha tomando café da manhã, antes de partir para seus respectivos locais de trabalho. Então peguei o envelope, minha mala de viagem, embalada discretamente na noite anterior, e desci com os passos cuidadosos e medidos que eles aprenderam a esperar da Helena envelhecida. Eles sentaram no balcão da cozinha, Ricardo rolando pelo celular, enquanto Cláudia revisava fichas de imóveis para uma apresentação na Brookfield. Ambos olharam com surpresa suave pela minha aparência. "Mãe", disse Ricardo, seu tom mudou instantaneamente para a paciência cuidadosa que reservava para mim. "Você acordou cedo e está arrumada. Esquecemos algum compromisso?" "Nenhum compromisso", respondi, colocando o envelope precisamente no centro do balcão de mármore Carrara. "Fiz outros arranjos para hoje." As sobrancelhas perfeitamente esculpidas de Cláudia se ergueram continuamente. "Outros arranjos? O que isso significa? Sabe que precisa de aviso antecipado se quiser ir para algum lugar. Seus problemas de mobilidade são significativamente exagerados", interrompi, minha voz calma, mas firme. "Assim como muitas suposições que vocês fizeram sobre mim." A mudança em meu tom da mãe idosa, complacente e parcialmente confusa para algo completamente mais autoritário fez Ricardo olhar completamente para cima de seu iPhone, confusão evidente em sua expressão. "Este envelope contém informações que vocês acharão relevantes", continuei. "Sugiro que revisem juntos depois que eu partir." "Partir?" Ricardo largou o telefone. "Partir para onde?" "Mãe, você não está fazendo sentido." "Estou fazendo muito sentido, Ricardo. Vocês simplesmente não estão acostumados a me ouvir falar claramente." Peguei minha mala de viagem. Minha amiga Carolina está esperando lá fora para me levar para meu novo apartamento na Vila Olímpia. O contrato foi finalizado na semana passada. Cláudia soltou uma risada curta e incrédula. "Novo apartamento? Helena, isso é absurdo. Você não pode viver independente. É por isso que está aqui conosco depois da sua queda." "Minha queda foi há 2 anos, Cláudia. Meu tornozelo sarou há 18 meses. Tenho sido perfeitamente capaz de vida independente por bastante tempo." A revelação calculada aterrissou como uma pedra caindo em água parada, ondas de confusão se espalhando pelos rostos deles. Isso não é possível", gaguejou Ricardo. "Vemos como você luta com as escadas, como fica confusa com tecnologia." "O que vocês viram é o que eu permiti que vissem", corrigiu. "Uma performance projetada para testar se vocês jamais questionariam a narrativa ou olhariam mais profundamente para minhas capacidades reais. Vocês falharam nesse teste de forma espetacular." A cozinha ficou em silêncio enquanto processavam essa informação. A expressão de Ricardo percorreu rapidamente confusão, descrença e os primeiros lampejos de apreensão. "Não entendo o que está acontecendo agora", disse finalmente. "O envelope esclarecerá tudo." Olhei meu Rolex, um gesto deliberado para enfatizar meu cronograma e autonomia. "Carolina está esperando, e tenho reunião com meu advogado às 10h." "Advogado?" A voz de Cláudia se aguçou com alarme súbito. "Que advogado? Por que precisaria?" "Tudo explicado no envelope", interrompi, movendo-me em direção à porta. "Sugeriria ler mais cedo que tarde." Ricardo se pronunciou abruptamente. "Mãe, pare! Você não pode simplesmente sair assim. Se houve algum mal-entendido?" "Não houve mal-entendido. Muito pelo contrário. Pela primeira vez em 2 anos, vejo a situação com perfeita clareza." Encontrei seu olhar diretamente. "Como disse, o envelope contém tudo o que precisam saber, incluindo uma gravação de sua conversa ontem à noite sobre quanto tempo eu poderia viver e seus planos para meus bens após minha morte." A cor drenou de ambos os rostos. A boca de Ricardo se abriu, depois fechou sem produzir som. "Você pode querer verificar o banco do jardim perto da jabuticabeira. A acústica lá é bastante notável, especialmente quando as janelas ficam abertas."
Com essa observação de despedida, virei e caminhei pela porta da frente, minha postura ereta, meu passo confiante e sem pressa, nada como o movimento hesitante que eles aprenderam a esperar. Através da janela da frente, pude vê-los congelados na cozinha, olhando para mim em silêncio atordoado. Carolina esperava em seu Corolla prata, uma professora de matemática aposentada, que havia sido minha colega mais próxima e amiga por mais de 30 anos na Universidade de São Paulo. Seu sorriso, quando me aproximei, era caloroso com compreensão e solidariedade. Bem na hora, explicou enquanto me acomodava no banco do passageiro. Como reagiram? Como esperado, choque, principalmente. O impacto total não registrará até lerem o conteúdo do envelope. Enquanto nos afastávamos da casa que eu havia chamado de lar nos últimos 2 anos, não olhei para trás. O bairro de Perdizes ficou para trás junto com a ficção cuidadosamente construída que eu havia estado vivendo. Algum arrependimento? Perguntou Carolina silenciosamente. Considerei a pergunta seriamente, meu treinamento acadêmico tendo instilado um hábito de análise cuidadosa em vez de emoção reativa. Arrependimento implica desejo de ter agido diferente, respondi. Eu não desejo isso. Desejo que as situações tenham sido diferentes, que meu filho fosse a pessoa que pensei ter criado, que seu cuidado fosse genuíno em vez de cálculo. Mas minhas ações, dada a realidade que descobri... Não há arrependimentos. Carolina assentiu, compreendendo perfeitamente como sempre havia feito. Dirigimos em silêncio o companheiro em direção à Vila Olímpia, onde meu novo apartamento me esperava. O envelope que eu havia deixado para trás não era apenas evidência de sua traição, mas uma contabilidade abrangente de meus recursos e planos revisados. Eles descobriram que a casa na Vila Madalena, aquela que disseram vender após minha morte, já havia sido entregue para uma organização habitacional que apoia idosos de baixa renda. Que meu portfólio de investimentos, significativamente maior do que tinham estimado, foi reestruturado com a maior parte direcionada para instituições educacionais e culturais, uma bolsa de estudos na Universidade de São Paulo para estudantes de literatura, uma doação para a Biblioteca Mário de Andrade, fundos para o Instituto Moreira Salles. Mais importante, eles descobriram que eu havia ouvido e compreendido exatamente como me viam, como um ativo em depreciação com dados de validade em vez de uma pessoa merecedora de cuidado e respeito genuínos. A carta que eu havia composto não continha histerias, nenhuma acusação dramática, apenas a linguagem precisa e medida de uma acadêmica apresentando evidências e tirando bases lógicas. O impacto emocional não viria de frases exageradas, mas da realidade contundente de suas próprias palavras reproduzidas para eles. Sua crueldade casual preservada em texto digital. Meu novo apartamento superou expectativas. Situado no 10º andar do residencial Verdemar, oferecia vistas amplas do horizonte de São Paulo. O espaço era modesto, mas cuidadosamente projetado. Áreas de estar e jantar em conceito aberto, uma cozinha compacta, mas bem equipada, e, mais importante, estantes do chão ao teto, ao longo de uma parede inteira, já povoadas com a coleção que Carolina me ajudou a mover secretamente ao longo do mês passado. O resto de seus livros chegará esta tarde, explicou ela, colocando minha mala no quarto. Marcos e Eduardo estão cuidando da entrega. Marcos e Eduardo, colegas professores aposentados, que se mobilizaram para minha ajuda com eficiência notável quando expliquei minha situação. A comunidade acadêmica da qual eu havia feito parte por décadas havia se organizado ao meu redor com uma lealdade que Ricardo e Cláudia nunca entenderam ou valorizaram. Perfeito, respondi, passando meus dedos ao longo das lombadas de volumes já arranjados por assunto e autor, meu sistema. Não a organizada decorativa por cores que Cláudia havia uma vez sugerido quando descartou minha biblioteca como desordem, precisando de organização. Às precisas 10 horas, minha advogada, doutora Patrícia Santos, chegou. Uma mulher formidável em seus 60 anos, com cabelo prateado cortado em um bob preciso.
Ela havia sido recomendada pelo advogado do espólio de Antônio quando comecei a suspeitar da necessidade de proteção legal. Tudo está em ordem, confirmou, revisando os documentos que eu havia preparado. A transferência da casa na Vila Madalena para a Associação Habitacional Sênior está completa. O testamento atualizado foi corretamente executado e arquivado, e suas contas financeiras estão agora seguras com novas senhas e protocolos de segurança. E a gravação? Perguntei. Legalmente obtida num estado de consentimento de uma parte, assegurou-me. Você estava presente na conversa, mesmo que não soubesse de sua presença. A gravação é admissível caso seja necessária em procedimentos legais. Assenti, satisfeita com sua minuciosidade. Antecipa desafios legais? Perguntei. Patrícia considerou isso com distanciamento profissional. Possível, mas difícil de ter sucesso. Sua competência mental está bem documentada através de avaliações médicas recentes e suas atividades acadêmicas continuadas. As transferências de ativos foram completadas propriamente com atenção e documentos detalhados. Mais importante, você não abandonou Ricardo completamente, o que muitas vezes desencadeia os desafios mais agressivos. Essa foi uma decisão deliberada da minha parte. O testamento revisado deixou para Ricardo uma herança modesta, mas não insignificante. Aproximadamente 10% de meu patrimônio, com o restante dividido entre instituições educacionais, culturais e um fundo de bolsa de estudos para estudantes mulheres de literatura focando em estudos do romantismo brasileiro. Não é um apagamento vingativo, mas consequência proporcional. Como que invocada por essa observação, meu celular começou a tocar. O nome de Ricardo piscou na tela. Bem na hora, explicou Patrícia. Gostaria que eu saísse? Não é necessário, respondi, deixando a chamada ir para a caixa postal. Não pretendo falar com ele até que tenha ao menos 24 horas para processar as informações. O telefone imediatamente tocou de novo, e de novo. Notificações de texto começaram a aparecer em sucessão rápida. Mãe, por favor, me ligue imediatamente. Isso tudo é um mal-entendido. Você reagiu completamente exagerada a uma conversa em particular. Precisamos conversar agora. Silenciei o dispositivo e coloquei-o na lateral. Claramente revisou o conteúdo. Patrícia assentiu. A resposta inicial é tipicamente negação e minimização. Espere escalar ao longo do dia conforme as implicações completas afundem. No início da tarde, minha previsão se provou precisa. Ricardo havia progredido de chamadas e textos para e-mails, tentando cada vez mais reenquadrar sua conversa como humor crítico e alívio de estresse, em vez de sentimento genuíno. Cláudia havia se juntado com mensagens separadas, indicando que eu havia mal interpretado sua discussão devido à confusão cognitiva e paranoia relacionada à idade. Ainda está tentando usar meu presumido declínio mental como defesa, observou Carolina quando ela retornou com o almoço. Apesar de evidência clara do contrário, gaslighting é muitas vezes o primeiro refúgio daqueles pegos em comportamento indefensável, respondeu ela, desempacotando recipientes de comida japonesa. Minha favorita, que Ricardo e Cláudia haviam esquecido consistentemente durante refeições familiares, especialmente quando investiram tanto numa narrativa particular sobre você. No final da tarde, o tom das mensagens de Ricardo mudou de negação para raiva. Depois de tudo que fizemos por você, apareceu proeminentemente junto com lembretes dos sacrifícios significativos que fizeram para me acomodar em sua casa. A ironia dessas discussões justapostas contra suas especulações gravadas sobre minha cronologia de morte era quase sombriamente cômica. Às 16h30, a portaria do prédio me ligou para informar que meu filho estava no saguão exigindo me ver. Antecipei isso, disse para Patrícia, que havia retornado para nossa reunião da tarde programada. Por favor, informe-o que não estou recebendo visitantes hoje, mas que ele pode agendar um encontro através de você para mais tarde esta semana, se desejar discutir assuntos formalmente.
A fronteira profissional, exigindo que Ricardo passasse por minha advogada em vez de me garantir acesso imediato, foi deliberada. Por 2 anos, ele e Cláudia controlaram meu ambiente, minha agenda, minhas interações. Essa dinâmica havia terminado permanentemente. Quando Patrícia retornou do saguão, sua expressão era sombriamente divertida. Ele não ficou satisfeito com o arranjo. Houve linguagem bastante não profissional seguida de ameaças de chamar a polícia para uma verificação de bem-estar. Ele seguiu adiante? Ele chamou, confirmou. Entretanto, fornecia ao oficial respondente cópias de suas avaliações médicas recentes, documentos de seu contrato de aluguel e residência aqui, e informações de contato para seu médico. O oficial ficou convencido de que você está tomando decisões independentes e competentes, e aconselhou seu filho que chamadas de bem-estar infundadas poderiam constituir assédio. Assenti, não surpresa pela ocorrência de Ricardo, mas desapontada mesmo assim. Ele sempre recorreu a figuras de autoridade quando pessoalmente desafiado, mesmo quando criança. Uma resposta comum quando as instruções são interrompidas, informou Patrícia. Ele está acostumado a controlar a narrativa sobre você. Ter esse controle subitamente removido é desorientador. Pela noite, a abordagem de Ricardo mudou novamente, desta vez para preocupações financeiras veladas como preocupação. Seu último e-mail, chegando bem antes do jantar, focou pesadamente nas decisões financeiras precipitadas que eu havia tomado e as implicações fiscais significativas de doar a casa da Vila Madalena em vez de mantê-la dentro da família. Ele finalmente chegou à minha questão central, observou Carolina enquanto preparávamos o jantar na nova cozinha. Os ativos que esperavam herdar. Quanto eles descobriram que você valia, disse ela, cortando leguminosas com eficiência matemática precisa. Baseado em sua conversa gravada, contava com a casa da Vila Madalena, que se valorizou significativamente desde que Antônio e eu compramos há 30 anos. Também mencionaram investimentos, mas estavam incertos de especificidades. Ajustei o fogo sob a frigideira. Nunca se incomodaram em realmente discutir finanças comigo diretamente. Apenas fizeram suposições baseadas na carreira acadêmica de Antônio. Sem perceber que ele era brilhante com investimentos, acrescentou Carolina com um sorriso conhecedor. Antônio e ela compartilhavam uma aptidão notável para números, muitas vezes discutindo tendências de mercado e estratégias de investimento durante reuniões da faculdade, enquanto eu discutia literatura com seus participantes. Ou que você continuou e expandiu esses investimentos depois de sua morte. Exatamente. A narrativa de minha dependência e desamparo era simplesmente conveniente demais para questionar. Conforme nos acomodamos para jantar, a tela do meu telefone acendeu com o nome de Cláudia, o primeiro contato direto dela desde a revelação da manhã. Diferente das múltiplas tentativas de Ricardo, ela havia mantido silêncio de rádio até agora. Deixei ir para a caixa postal, mas escutei a mensagem enquanto Carolina servia nossa refeição. A voz de Cláudia era controlada, mas tensa. Helena, isso tudo foi longe demais. Ricardo está absolutamente arrasado por sua má interpretação de uma conversa estúpida e impensada. Cometemos um erro, mas sua reação é completamente desproporcional. Sair de casa, mudar seu testamento, doar a casa. Essas decisões são graves, afetam o futuro. Você precisa voltar para casa para podermos discutir isso racionalmente como família. O subtexto da mensagem era claro. Retornar ao controle deles, onde minhas decisões poderiam ser gerenciadas e possivelmente revertidas. Ainda não entendeu o que aconteceu, observei, colocando o telefone de lado. Acham que isso é uma ocorrência emocional temporária que pode ser manejada de volta para sua narrativa preferida. Carolina ergueu seu copo num pequeno brinde. A continuada subestimação de Helena Santos Moraes, que possa por muito tempo lhe fornecer vantagem tática. Sorri, tocando meu copo no dela. E há novos começos aos 73 anos. Conforme a noite se assentou sobre São Paulo, luzes cintilando pela Marginal Pinheiros,
senti uma sensação inesperada de paz, apesar da turbulência do dia. A clareza dolorosa da noite anterior havia dado lugar a algo mais nuançado. Não há felicidade precisamente, mas sim equilíbrio. A pessoa sentada neste apartamento, apreciando comida japonesa com uma querida amiga, tomando decisões independentes baseadas em avaliação realista da realidade, era mais realmente eu mesma do que eu havia sido permitida ser nos últimos 2 anos. O envelope havia feito seu trabalho necessário. O que viesse a seguir se desdobraria segundo as escolhas de Ricardo e Cláudia, se persistiriam em negação e direito presumido, ou começariam o processo de reflexão sobre o dano difícil que causaram. De qualquer forma, eu o enfrentaria como eu mesma, não como a versão diminuída de Helena que eles construíram para sua conveniência, mas como a mulher que sempre fui, estratégica, perceptiva e, finalmente, irrevogavelmente livre. A semana seguinte distribuiu novos ritmos e revelações. Meu apartamento se transformou rapidamente de um espaço numa casa conforme os livros foram desembalados, quadros foram suspensos e objetos familiares encontraram seus lugares. As janelas do chão ao teto admitiam luz natural abundante, perfeita para leitura, sem as lâmpadas especiais que Cláudia havia insistido que eu usasse especialmente para meus olhos envelhecidos. Mais importante foi o ressurgimento da minha eu acadêmica. O pequeno segundo quarto tornou-se um estúdio protegido com minha escrivaninha posicionada para capturar tanta luz matinal quanto a vista espetacular. Aqui, retornei ao manuscrito em que eu havia estado trabalhando silenciosamente pelo último ano. Uma análise crítica da agência feminina na literatura romântica brasileira que eu havia escondido em meu laptop, protegido por senha, longe do interesse condescendente de Ricardo e Cláudia. Você ainda está escrevendo? Cláudia havia me perguntado uma vez, me descobrindo em meu computador. Que fofo! É uma memória para os netos que Ricardo pode ter algum dia? A memória ainda doía, seu descarte casual de minha capacidade intelectual. A suposição de que minha escrita só poderia servir a propósitos familiares em vez de acadêmicos. A ironia, é claro, era que a editora da Universidade de Cambridge já havia expressado forte interesse no manuscrito, um fato que eu havia guardado para mim em vez de sujeitá-lo à sua avaliação diminuída. Na terça-feira da manhã, 3 dias após minha partida, encontrei-me com a doutora Helena Kim, minha médica diretora, para uma avaliação de saúde abrangente. Pressão arterial 12/7, colesterol dentro da faixa ótima, densidade óssea surpreendentemente boa para a sua idade, relatou ela, revisando meus resultados de exames. Fisicamente, você está em excelente condição para uma mulher de 73 anos. A artrite leve em suas mãos não parece ter progredido desde sua última avaliação. E cognitivamente? Perguntei, embora soubesse a resposta. Doutora Kim então disse: a avaliação cognitiva mostra alto funcionamento em todos os domínios: raciocínio verbal, resolução de problemas, memória, função executiva. Francamente, você está superando muitos de meus pacientes 20 anos mais jovens. Assenti satisfeita, mas não surpresa. Gostaria que tudo isso fosse documentado formalmente, por favor. Eventos recentes tornaram registros médicos abrangentes particularmente importantes. Ela assentiu, compreendendo o subtexto. Eu havia compartilhado uma versão abreviada de minha situação, e como médica, tanto minha quanto de Antônio, antes de sua morte, ela havia testemunhado o comportamento de Ricardo e Cláudia durante consultas médicas. Sua tendência de falar sobre mim, enfatizar déficits percebidos, posicionar-se como cuidadores necessários. Já preparei um relatório detalhado, confirmou. E observe que você é totalmente capaz de levar uma vida independente e tomar decisões médicas. Caso alguém questione sua competência, esta documentação será difícil de desafiar. Esta proteção preventiva provou-se necessária quando Patrícia ligou mais tarde naquele dia. Seu filho contatou 3 advogados de direito do idoso na região de São Paulo, informou-me. Com base em minhas fontes, ele está explorando opções para desafiar suas decisões recentes, alegando capacidade diminuída. Eu havia antecipado esta abordagem,
Daí a avaliação médica desta manhã. Exato. Estamos bem posicionados para contra-atacar quaisquer reclamações assim. Entretanto, ele também está fazendo barulho sobre uma possível petição de curatela, argumentando que sua mudança súbita de comportamento indica preocupações de saúde mental em vez de declínio cognitivo. Esta era uma estratégia mais desenvolvida do que eu esperava de Ricardo, sugerindo a participação de Cláudia ou o conselho legal externo. A avaliação psicológica, que completou o mês passado, deve abordar essas questões, observei, referindo-me a uma avaliação que eu havia discretamente arranjada através de um colega no Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Sim, confirmou Patrícia. Entre a documentação médica e psicológica, mais suas atividades profissionais continuadas e independência funcional óbvias, qualquer petição de curadoria enfrentaria obstáculos significativos. Ainda assim, nos preparamos para possíveis manobras legais. Após nossa ligação, sentei junto à janela, observando balsas cruzando a represa enquanto considerava a resposta escalatória de Ricardo. Sua progressão de negação de raiva para tentativa de controle seguia um padrão previsível, um que eu havia observado em certos colegas acadêmicos, quando suas teorias mantidas há muito tempo eram conclusivamente refutadas. Quanto maior o investimento numa narrativa particular, mais vigorosa a resistência ao seu desmantelamento. Meu telefone tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Moraes, aqui é a mãe da Cláudia, Daiane. Precisamos conversar sobre Ricardo e o que você está fazendo com ele. Por favor, me ligue. Deletei a mensagem sem resposta. Os pais de Cláudia sempre me trataram com educação desinteressada em reuniões familiares, claramente me vendo como uma obrigação envelhecida em vez de uma pessoa de substância. Sua preocupação súbita agora, que as implicações financeiras haviam emergido, era transparentemente interesseira. Quarta-feira trouxe meu primeiro engajamento acadêmico formal desde a reconquista de minha independência. Um convite para dar uma palestra no Museu de Arte de São Paulo sobre estética visual romântica e seus paralelos literários. Ficando diante de uma audiência engajada de 60 pessoas discutindo conceitos teóricos complexos, sem simplificação ou desculpas, senti dimensões de mim mesma redespertar após longa dormência. Professora Moraes, sua análise do simbolismo de gênero na pintura romântica brasileira e seus ecos na prosa de José de Alencar é fascinante, comentou a diretora de educação do museu durante as perguntas e respostas. Consideraria uma série de palestras neste outono? Perguntou. Nossos membros têm pedido mais contexto literário para nossa próxima exposição de arte brasileira do século XIX. O convite baseado em respeito intelectual, em vez de caridade para uma mulher idosa, pareceu chuva após seca. Ficaria encantada, respondi, sentindo a energia familiar da discussão acadêmica fluir através de mim. Na quinta-feira, como previsto por Patrícia, Ricardo havia progredido para uma tática mais agressiva. Uma petição formal de curatela foi arquivada no Tribunal de Justiça, alegando que minha mudança súbita e irracional de comportamento indicava declínio mental significativo requerendo supervisão legal. É mais sofisticado que sua abordagem anterior, observou Patrícia quando nos encontramos naquela tarde. Claramente teve conselho jurídico profissional. E nossa resposta? Perguntei. Forte. Suas avaliações médicas e psicológicas recentes. Documentação de suas atividades profissionais continuadas. Testemunhas de sua competência. Colegas, médicos, vizinhos no prédio novo. E, se necessário, a gravação da conversa deles, que estabelece motivos financeiros para suas ações. O pensamento de usar a gravação em tribunal me deu pausa. Era uma arma nuclear em nosso arsenal legal, devastadoramente eficaz, mas com consequências irreversíveis. Preferiria resolver isso sem expor publicamente essa conversa, disse. Pelo bem de Ricardo, se não é meu próprio. Patrícia assentiu respeitosamente. Compreensível. Vamos manter isso em reserva enquanto prosseguimos com outras defesas. Naquela noite, sentado em meu estúdio com uma xícara de chá e meu manuscrito aberto,
considerei a ironia da situação. Por 2 anos, eu havia interpretado fragilidade e dependência, apenas para me encontrar agora, tendo que provar legalmente minha competência e força. O mundo havia virado de cabeça para baixo, mas pela primeira vez em anos eu me sentia completamente no controle do meu próprio destino. Sexta-feira trouxe o desenvolvimento que eu havia tão antecipado quanto temido. Ricardo apareceu no saguão do meu prédio, não anunciado e abertamente agitado, exigindo me ver. Ele está bastante perturbado, relatou a zeladora, senhora Silva, uma mulher sensata em seus 50 anos que rapidamente se tornou aliada. Disse que é sua família e tem direito de vê-la. Por favor, diga-lhe que estou disponível para a reunião agendada através da minha advogada, respondi. Mas não recebo visitantes não anunciados. 20 minutos depois, meu interfone tocou. Mãe, sou eu. Por favor, podemos conversar? Esta situação toda está fora de controle. Sua voz, através do interfone, carregava uma mistura de frustração, desespero e direito presumido que eu reconhecia de sua infância. O tom que usava quando suas próprias escolhas criavam consequências que não queria enfrentar. Como disse antes, Ricardo, estou feliz em agendar reunião formal através da doutora Santos, respondi calmamente. Mas não vou ter conversas não mediadas sobre assuntos legais. Assuntos legais? Mãe, você é minha mãe. Não precisamos de advogados entre nós. A ironia era palpável. Ele havia iniciado procedimentos de curatela, mas agora objetava quando eu respondia por meio de canais legais. As situações mudaram quando você arquivou uma petição questionando minha competência mental, disse. Todas as comunicações futuras precisam ser acompanhadas e documentadas. Houve silêncio longo, então. Tudo bem, agende através de sua advogada. Mas, mãe, eu amo você. Você sabe disso, certo? As palavras atingiram mais fundo do que eu havia esperado. Por um momento, vi vislumbres do menino que ele havia sido. Meu filho que corria para meus braços após pesadelos, que me trazia desenhos animados da escola, que havia dito que queria ser como eu quando crescesse. Eu espero que sim, Ricardo, respondi silenciosamente. Espero que sim. A audiência da curadoria foi marcada para a segunda-feira seguinte. Passei o fim de semana preparando não apenas legalmente, mas emocionalmente. Carolina havia se oferecido para ficar comigo, mas eu recusei. Isso era algo que eu precisava enfrentar sozinha. Na manhã da audiência, vesti meu melhor terno, o mesmo que havia usado no dia que saí da casa de Ricardo, e me encontrei com Patrícia no tribunal. O edifício do Tribunal de Justiça de São Paulo era imponente, mas eu havia testemunhado em casos oficiais antes e me sentia confortável em ambientes legais formais. Ricardo estava lá com seu advogado, Dr. Mendes, um homem em seus 50 anos com aparência cara, mas delicada e oleosa. Cláudia sentou-se na galeria, seu rosto com uma máscara de preocupação performática. O juiz, Dr. Fernando Oliveira, era um homem sério em seus 60 anos com reputação de justiça, mas pouca paciência para procedimentos frívolos. Dr. Mendes, começou ele, sua petição alega que a senhora Moraes sofreu declínio cognitivo súbito. Por favor, apresente sua evidência. Por 20 minutos, o advogado de Ricardo argumentou que minha mudança súbita de comportamento, deixar a casa deles, mudar meu testamento, vender propriedade, indicava capacidade de julgamento gravemente comprometida. Eles exibiram fotos de mim parecendo frágil e confusa, todas cuidadosamente selecionadas dos últimos 2 anos, testemunho de Ricardo sobre minhas limitações cognitivas crescentes e até uma declaração de vizinho sobre minha aparente desorientação. Então foi a vez de Patrícia. Meritíssimo. A senhora Moraes é uma acadêmica aposentada com 3 livros publicados que recentemente deu palestra no Museu de Arte de São Paulo. Aqui estão suas avaliações médicas e psicológicas recentes, detalhando sua excelente saúde física e mental. Ela apresentou documentação abrangente, meus exames médicos, avaliação psicológica, evidência de minhas atividades profissionais continuadas, testemunhos de colegas sobre minha acuidade mental. Além disso,
continuou. As ações da senhora Moraes demonstram não declínio cognitivo, mas pensamento estratégico claro. Ela consultou profissionais jurídicos, tomou decisões legais válidas e declarou independência funcional completa. O juiz revisou os documentos cuidadosamente. Senhor Moraes, dirigiu-se a Ricardo, você pode explicar por que sua mãe acharia necessário deixar sua casa secretamente e buscar proteção legal? Ricardo respondeu pela tangente. Ela ficou paranoide. Começou a suspeitar de nossas motivações sem razão. E quais eram suas motivações? Pedi ao juiz secamente. Cuidar dela, garantir que estivesse segura. Patrícia se pronunciou. Meritíssimo. Gostaria de submeter provas de áudio que esclareçam as verdadeiras motivações do requerente. Meu coração saltou. Tínhamos decidido manter a gravação em reserva, mas claramente Patrícia sentiu que era necessário. Objeção, disse o Dr. Mendes rapidamente. Qualquer gravação seria inadmissível sem consentimento. São Paulo é estado de consentimento de uma parte, respondeu Patrícia calmamente. A senhora Moraes estava presente durante a conversa gravada. O juiz considerou. Vou permitir a prova, mas apenas se for diretamente relevante para a questão de competência mental da senhora Moraes. A gravação tocou no silêncio absoluto da sala do tribunal. As vozes de Ricardo e Cláudia preencheram o espaço. Suas especulações casuais sobre minha morte, seus planos para meus ativos, sua aposta sobre quanto tempo eu viveria. Observei o rosto de Ricardo enquanto suas próprias palavras tocavam de volta para ele. Primeiro confusão, depois o horror crescente conforme percebeu as implicações. Cláudia estava empalidecida, suas mãos apertando a bolsa como âncora. Quando a gravação terminou, o silêncio na sala do tribunal foi ensurdecedor. Senhor Moraes, disse o juiz finalmente, sua voz fria com desaprovação. Esta gravação sugere que suas preocupações sobre sua mãe podem ser financeiramente motivadas em vez de genuinamente fundamentadas em bem-estar. Meritíssimo, isso foi tirado de contexto, Ricardo começou. Contexto? O juiz o cortou. Que contexto torna aceitável apostar na morte de sua própria mãe enquanto planeja como dispor de seus ativos? Dr. Mendes tentou recuperar. Meritíssimo, as pessoas dizem coisas na privacidade de suas casas que não significam... Não significa? O juiz virou sua atenção para ele. Senhor advogado, seu cliente arquivou esta petição 3 dias após essa conversa. A linha do tempo sugere ação coordenada baseada nos temores expressos na gravação sobre as decisões financeiras da senhora Moraes. Ele se virou para mim. Senhora Moraes, gostaria de fazer uma declaração? Levantei, sentindo o peso de décadas de experiência em sala de aula, a habilidade de comandar uma sala, articular ideias complexas de forma simples, manter a compostura sob pressão. Meritíssimo, por 2 anos interpretei o papel de mulher idosa, frágil e dependente, porque pensei que seria temporário e porque não queria ser um fardo para minha família. O que não percebi era que eles haviam começado a me ver não como pessoa, mas como ativo financeiro com data de expiração. Quando descobri isso, tomei ação para proteger minha autonomia e dignidade. Minhas decisões foram calculadas, consultadas com profissionais e totalmente dentro de meus direitos legais. Não busco vingança contra meu filho, mas recuso ser tratada como mercadoria de liquidação. O juiz concordou lentamente. A corte acha que a senhora Moraes demonstrou competência mental completa e capacidade de tomar decisões. Além disso, a evidência sugere que esta petição pode ter sido arquivada por motivos financeiros, em vez de preocupação genuína de bem-estar. Ele bateu o martelo. Petição negada. Além disso, aconselho o requerente de que futuras ações legais frívolas contra a senhora Moraes podem resultar em avaliações. No corredor fora da sala do tribunal, Ricardo se aproximou de mim hesitantemente. Cláudia havia desaparecido, presumivelmente para evitar confronto. Mãe, eu... Começou, depois parou, parecendo perdido. Ricardo, disse suavemente, você é meu filho e sempre será.
Mas você escolheu me ver como problema a ser gerenciado em vez de pessoa a ser amada. Até que possa considerar isso e trabalhar genuinamente para mudá-lo, não há base para relacionamento. Mas eu amo você, protestou. Talvez, respondi. Mas amor sem respeito é posse, e eu não sou mais passível de ser possuída. Caminhei para longe, Patrícia ao meu lado, deixando-o no corredor. Não olhei para trás desta vez também. 6 meses após minha fuga da casa em Perdizes, minha vida havia reforçado ritmos que eu não havia conhecido por anos. Minhas manhãs começavam com café no terraço do apartamento, observando São Paulo despertar abaixo. Minhas tardes eram gastas escrevendo meu livro sobre literatura romântica brasileira, que havia sido aceito pela editora da Universidade de São Paulo e estava programado para publicação no ano seguinte. Eu havia dado uma série de palestras no Museu de Arte de São Paulo que foram tão bem recebidas que me ofereceram posição de professora visitante no programa de estudos culturais da universidade. Meus colegas da Universidade de São Paulo me abraçaram de volta calorosamente, muitos confessando que se questionaram sobre meu longo silêncio, mas hesitaram em se intrometer. Pensamos que você queria privacidade para lamentar, explicou Carolina durante um de nossos jantares semanais. Não percebemos que estava sendo mantida invisível. Ricardo havia tentado contato algumas vezes através de cartas formais, mas eu não havia respondido. Através de conhecidos, soube que ele e Cláudia se separaram. Aparentemente, a tensão sobre o caso da curatela expôs outras fissuras em seu relacionamento. Ela havia se mudado para um apartamento em Moema e havia retomado seu nome de solteira. Sinto tristeza por isso, mas não responsabilidade. Seus problemas conjugais precederam nossa crise e minha partida simplesmente removeu a distração que os mantinha juntos. Uma tarde, enquanto trabalhava em meu estúdio, o zelador ligou. Senhora Moraes, há uma jovem mulher aqui que diz ser sua neta. Meu coração saltou. Neta? Ricardo não tem filhos. Ela diz que é filha da prima do seu marido falecido. Camila Moraes? Camila. A filha do sobrinho de Antônio, uma jovem estudando literatura na Pontifícia Universidade Católica que eu havia perdido contato após deixar a casa de Ricardo. Ela havia sido uma das poucas pessoas jovens que se interessavam genuinamente por minhas histórias acadêmicas e experiências de vida. Por favor, mande-a subir, disse, curiosa e tocada que ela havia me procurado. Camila apareceu em minha porta com flores frescas e sorriso tímido. Tia Helena, espero que não se importe que vim. Ouvi sobre o que aconteceu com o tio Ricardo. Queria ter certeza de que estava bem. Passamos a tarde toda conversando. Sobre literatura, sobre família, sobre as complexidades de envelhecer numa cultura que frequentemente descartava a sabedoria de seus idosos. Ela era inteligente, empática e refrescantemente direta. Posso visitá-la regularmente? Ela perguntou quando estava partindo. Estou fazendo minha tese sobre escritoras brasileiras do século XIX e adoraria sua orientação. Ficaria honrada, respondi, percebendo que havia encontrado não apenas uma visitante, mas uma possível pupila, alguém que me via não como objeto de caridade, mas como recurso de conhecimento e experiência. Enquanto escrevo estas palavras finais, sentada em meu estúdio com vista para São Paulo se estendendo infinitamente na distância, reflito sobre a jornada dos últimos meses. Aos 73 anos, eu descobri que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca tarde demais para reclamar sua própria narrativa daquelas que tentaram escrevê-la para você. A dor da traição de Ricardo ainda me visita às vezes, especialmente em momentos silenciosos como este. Mas ela é superada pela alegria da liberdade reivindicada, pela satisfação do trabalho intelectual retomado, pela riqueza de amizades baseadas no respeito mútuo em vez de obrigações familiares. Meu telefone para ocasionalmente ainda toca com números que não reconheço, números que suspeito pertencerem a Ricardo tentando diferentes abordagens. Não atendo. Quando estiver pronto para uma reconciliação genuína, ele saberá como me contatar.
Até então, estou contente de viver minha vida em meus próprios termos. Na semana passada, recebi uma carta inesperada de uma jovem mulher de Recife que havia lido um dos meus livros antigos e queria fazer perguntas sobre pesquisas acadêmicas. Sua carta foi respeitosa, inteligente e cheia de paixão por literatura. Escrevi uma resposta longa e específica, oferecendo orientação e encorajamento. É engraçado como a vida funciona. Por 2 anos, fui tratada como se minhas décadas de expertise e experiência não tivessem valor. Agora, aos 73, encontro-me mais intelectualmente engajada e socialmente conectada do que havia estado em anos. Esta manhã, acordei com um e-mail da editora, informando que meu livro havia sido selecionado para o Prêmio Acadêmico Nacional. O reconhecimento foi doce, mas mais doce ainda foi a constatação de que eu havia criado algo de valor duradouro, algo que sobreviveria muito além de qualquer especulação sobre minha mortalidade. Ricardo e Cláudia apostaram em quando eu morreria. O que não perceberam era que eu já havia morrido, simbolicamente, intelectualmente, espiritualmente, durante aqueles 2 anos em sua casa. O que eles testemunharam em minha partida não foi declínio, mas ressuscitação. Não planejo morrer por muito tempo ainda. Tenho livros para escrever, palestras para dar, jovens mentes para mentorear. Tenho uma cidade para explorar, exposições de arte para visitar, conversas estimulantes para ter com meus pares intelectuais. Mais importante, tenho uma vida para viver. Não a versão diminuída que outros procuraram me impor, mas a versão completa, complexa e vibrante que sempre fui e escolho continuar sendo. Os anos à minha frente se estendem não como descida devastadora, mas como território não mapeado cheio de possibilidades. E pela primeira vez em anos, mal posso esperar para ver o que vem a seguir. Helena Santos Moraes, Vila Olímpia, São Paulo, setembro de 2025. Gostou da história? Então compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece? Ah, e não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.